graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, Doutrinas da Salvação. Capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Mas no capítulo 1, a providência salvadora, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, o pecado do homem. O que é a depravação total do homem? Tópico 2, a graça de Deus. Qual a diferença entre graça comum e graça especial divina? Tópico 3. A provisão de Cristo. Quais as 4 ofertas de um sacrifício pelo pecado? Tópico 4. A extensão da provisão divina. Como a provisão para a salvação é para todos. E hoje no tópico 1, substituição. O problema da culpa do pecador. Mas a Bíblia não deixa dúvida alguma quanto à exigência de Deus para a salvação, que é a perfeita retidão. Então, Deus nunca reduziu o seu padrão e nunca o fará, como diz lá em Romanos, no capítulo 3, verso 20. Além disso, sabemos também que todo homem que pecar está condenado à morte. Gálatas, no capítulo 3, verso 13. Observe, esses fatos colocam o homem num dilema horrível. Sendo incapaz de viver uma vida perfeita, seu pecado o condena à morte. Contudo, há uma solução para esta situação crítica. Observe, a substituição vicária. Mas o que é a substituição vicária? A substituição vicária de Cristo em nosso lugar, que satisfaz a penalidade da lei mediante a sua morte, a qual cumpriu a exigência divina de retidão humana através da sua vida de obediência. Assim, o homem não somente está excluído do céu por causa do seu pecado, mas, além disso, está sentenciado à morte, como diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus não pode mentir. Deus proferiu esta sentença do pecador, portanto, terá de julgá-lo. Alguns têm erroneamente pensado que, visando salvar o homem, Deus aboliu a necessidade da satisfação da penalidade ou dívida do pecado. Amados, Deus, porém, não simplesmente apagou a dívida, ele mesmo pagou essa dívida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum favor da graça divina poderia ter lugar até que a dívida de toda a transgressão do pecado fosse paga totalmente. Amém? Assim, Deus não pode contemplar o pecado em grau nenhum de tolerância. Mesmo assim, ele amava a humanidade e queria que todos os homens tivessem uma oportunidade de salvação. Desta forma, voltou-se à única solução possível, o seu filho, que morreria vicariamente no lugar de todos os homens, provendo assim a salvação para todos aqueles que escolhessem aceitar pela fé esta obra redentora. O que a Bíblia diz a esse respeito? Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez, Cristo, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Amados, não quer isso dizer que Cristo tornou-se pecador, mas sim explica que tomou sobre si a plena responsabilidade pelos nossos pecados. Continuando, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Isaías 53, 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, observe, a morte vicária de Cristo satisfaz as exigências da lei quanto à morte, do pecado. Há, porém, uma segunda exigência que precisava ser cumprida para trazer o homem ao céu. Era a sua perfeita obediência à palavra de Deus, como diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 5 e Gálatas 3:12. Esta segunda exigência pode ser melhor entendida mediante a seguinte ilustração, amados. Certa vez, um homem muito pobre, que tinha muitas dívidas, queria comprar uma nova moradia. Ora, este homem estava diante de 2 problemas. Em primeiro lugar, estava endividado. Então, a fim de satisfazer essa necessidade, um seu amigo rico liquidou a dívida
Mas permaneceu o segundo problema. O homem pobre não tinha dinheiro, né? Meramente estava livre da dívida, mas não tinha capacidade de comprar uma nova moradia. Então, para resolver esse segundo problema, o amigo deu-lhe um cheque para pagar o preço total da casa. Amém? Então, observe. Então, para obter o nosso lar eterno no céu, nós precisávamos de uma transação semelhante a esta. Primeiro, Cristo não somente teve de pagar nossa dívida pelo pecado mediante sua morte. Segundo, e também a sua vida de obediência serviu como o preço da justiça para cumprir a exigência da perfeita obediência, mediante o que obteve para nós um lar nos céus. Amém? E para nós encerrarmos a aula de hoje, Romanos, no capítulo 10, versículo 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, ressurreição, o problema da morte espiritual do pecador. Vamos responder a seguinte questão: como a ressurreição é vital para a salvação? Amém? Amados, no capítulo 2, nós vamos ver os 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Hoje, nós falamos sobre a substituição. Na próxima, nós vamos começar a falar sobre a ressurreição. Portanto, nós falamos novamente que você use esse material para você aprofundar mais no conhecimento. Quanto mais nós conhecermos, mais nós poderemos dar razão da nossa fé. E usar esse material para evangelizar parentes, amigos, conhecidos. Vamos fazer o reino de Deus crescer. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Se você não tiver nenhuma dúvida, deixa lá o seu comentário a respeito da aula. O nosso objetivo é crescer em conhecimento e graça e estarmos cada vez mais cumprindo a missão que Cristo deixou para nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.